E aí, galera, bom dia. Vamos começando a nossa aula de redação dessa semana. Então, como a gente já vinha estudando aí notícias, editoriais, ou seja, todo gêneros envolvendo aí a área jornalística, hoje, dando continuidade, a gente vai estudar o gênero entrevista. Importante lembrar que o gênero entrevista ele faz parte da tipologia expositiva, certo? Vocês lembram das tipologias? Que existem tipologias dissertativas, tipologias argumentativas, narrativas e expositiva, certo? É o tipo da tipologia da entrevista. Então vamos aqui ver um exemplo de uma entrevista aqui, ó. Vamos lá. Você imaginava que seus livros iriam fazer tanto sucesso, né? Pergunta, né? E vem logo em seguida a resposta. Não, realmente foi mais do que eu esperava. Fiquei muito contente. Me dá muito prazer. Esperava que gostassem, claro. Senão, não publicaria. Mas foi melhor que a encomenda. Então o repórter faz uma segunda pergunta aqui, ó. Com quantos anos escreveu seu primeiro livro? Sempre escrevi muito, mas comecei a publicar há 20 anos. E a última pergunta aqui, né, do entrevistador. O que a senhora gostava de ler quando era pequena? Poesia. Gostava muito de poesia. E também de contos de fada. Contos de aventura. Quem lê muito, lê tudo. Então, olha, lembrando aqui que no gênero entrevista, né? Tudo que o entrevistado fala deve ser escrito pelo jornalista da mesma forma como ele falou. Por mais que haja algum erro ortográfico, né? Porque normalmente o entrevistado ele vai falar no modo informal, dependendo de qual é o estilo da entrevista. Ele pode estar ali mais sossegado, né? Não tem aquela tanta necessidade de falar correto, falar formal. No caso aqui, quem está sendo entrevistado é uma pessoa culta, né? Lógico, uma pessoa que é um escritor, tá bom? Então não é uma pessoa leiga, certo? Porém, não obrigatoriamente ela precisa aqui falar tudo bonitinho. Eu estou dizendo isso porque tem uma expressão aqui, por exemplo, que começa com um pronome oblíquo, né? Por exemplo, aqui, ó. Fiquei muito contente. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Fiquei muito contente, vírgula. Aí, me dá muito prazer, né? A gente sabe que depois de uma pausa, né? Depois de um ponto, depois de uma vírgula, né? Não pode começar uma frase com pronome oblíquo. Mas aqui trata-se de uma entrevista, tá bom? E ela estava de modo descontraído, falando sobre a publicação de seus livros, né? A escritora Tatiane Belink. Então vamos aqui para mais um tópico, que é qual é a sua opinião? Lógico, né? O entrevistado, o repórter, ele quer saber a opinião do entrevistado. Então vamos aqui ver essa parte, ó. Parte da reportagem, a entrevista tem a intenção de garantir uma aproximação maior entre o leitor e os fatos relatados, trazendo o depoimento de quem está diretamente envolvido no fato, que é objeto da reportagem. No caso, né, a pessoa que está sendo entrevistada. A entrevista é um texto que faz a transcrição, isto é, registra por escrito um diálogo sobre determinado assunto entre alguém que pergunta, no caso o entrevistador, e alguém que responde, que no caso é o entrevistado. Para ser publicado no jornal, o redator transforma em língua escrita o que foi dito oralmente, em uma conversa, fazendo as adaptações necessárias. Por exemplo, suprimindo as hesitações, repetições e marca de oralidade. Quando eu digo aqui, quando está dizendo aqui fazendo as adaptações, porque quando o entrevistado ele está falando normalmente, né, ele fala aí, então, né, ele pode dar essas pausas, né, na hora da entrevista, até para ele lembrar o que ele queria dizer, né, até para ele conectar as ideias. Então, por isso que o jornalista ele faz aí essa adaptação. Porém, né, lembrando que aquela fala, né, do entrevistado, ela deve ser respeitada, tá bom? Então aqui a gente tem só uma gravura, né, que faz referência aqui, né, a uma entrevista, certo? Provavelmente aqui de um programa de rádio ou de televisão, né? A gente percebe que tem um estúdio com iluminação, ok?
Entrevistado. Na entrevista, o entrevistado é a pessoa... Só um minutinho. Na entrevista, o entrevistado é a pessoa a quem as perguntas são direcionadas. Essa pessoa é escolhida de acordo com o programa ou o tema do veículo de comunicação. Desta maneira, são chamadas pessoas que entendem sobre um tema específico ou que já trabalham na área escolhida, dando informações particulares, profissionais e até mesmo a própria opinião. Então, ali o entrevistado ele provavelmente vai falar sobre sua profissão, né? Tipo, se for um cantor, né, vai falar sobre a sua carreira, tá bom? Se for um escritor, vai falar sobre as suas obras publicadas, né? Até mesmo se for um artista, pode falar da sua vida pessoal. Então, vai depender muito de qual é o estilo daquela entrevista, qual é o estilo de programa, de revista que vai ser veiculado aquela entrevista. Apresentação e contextualização. A entrevista deve ter informações que caracterizem e contextualizem o entrevistado. É um texto breve que introduz um pouco a carreira do entrevistado, a função que desempenha no trabalho, a formação escolar que ele tem, entre outras coisas. É uma pesquisa prévia que o entrevistador faz sobre a pessoa que vai entrevistar para que o espectador saibam, para que os espectadores saibam sobre as atividades do entrevistado, mesmo sendo oral, certo? A entrevista falada, né? Na apresentação, o vocabulário costuma ser mais formal, já que os veículos de comunicação adequam a linguagem de acordo com o entrevistado e o público. Então, aquela pessoa que está sendo entrevistada, ela tem que procurar, né, falar um pouco mais formal, certo? Porém, dependendo, né, da sua profissão, né, por exemplo, às vezes, um dia eu estava dando aula e no livro tinha 2 modelos de entrevista. Só que não é esse livro atual que a gente usa, é um livro que, né, já deixou de ser usado há uns anos atrás aí, que tinha na aula sobre entrevista, tinha 2 modelos. Tinha um era entrevista de um professor universitário, né, se eu não me engano era da USP, na Universidade de São Paulo, onde o entrevistado ele falava culto, intelectual, né, até porque, né, a posição dele, né, de ser um professor universitário. E a outra entrevista, outro exemplo do texto 2, era a entrevista com um cantor, se eu não me engano era o MC Guimê, né, onde ele já falava de modo informal, coloquial, até pelo fato, né, do linguajar das músicas que ele trabalha, certo? Então isso também varia muito, né, de quem está sendo entrevistado, né, de onde o programa vai ser veiculado, tá bom? Tem um programa bem famoso que é o De Noite, do Danilo Gentili, que eles não prezam muito assim por esse linguajar padrão, formal, né? Normalmente lá na entrevista às vezes tem palavrão também, então depende muito do estilo do programa. Já tem um programa de entrevista que é do Pedro Bial, aonde que é o Conversa com Bial, onde você percebe, né, que o linguajar já é mais culto, já é mais padrão, né, já se é evitável ali usar palavrões, então depende muito, né, do programa. Em uma entrevista, há o tema principal, identificado no texto de apresentação e no primeiro par de pergunta-resposta. Cada um dos demais pares aborda um subtema. Entrevistador é a pessoa que estuda sobre a vida do entrevistado, pesquisando sobre o que a pessoa fez, em que área fez e o que continua fazendo. Compara a trajetória do entrevistado, elabora e faz perguntas a ele, para que se faça uma boa entrevista. Deve-se conhecer muito bem o entrevistado e o tema no qual ele atua para não criar um mero bate-papo sem relevância. Então, acabei de dar 2 exemplos aqui, né, como programas de talk show, né, que são os programas de entrevista mais famosos, como o The Noite, da Danilo Gentili. Também tem o programa de entrevista, né, que usa a linguagem mais informal, que é da Jovem Pan, né, o Pânico, na rádio Jovem Pan, que usa uma linguagem mais coloquial. E tem programas que usam a linguagem mais padrão, como, por exemplo, o programa do Pedro Bial, que eu acabei de falar, né, Conversa com Bial, né? Então, o entrevistador, ele, né, o normal é que antes da entrevista ele faça um estudo sobre a vida da pessoa, ou até para saber as coisas que ele vai perguntar, as perguntas que são relevantes na entrevista.
Turnos de fala e linguagem. No gênero entrevista, o entrevistado apresenta marcas de oralidade no discurso, ou seja, ele costuma gesticular e apresentar indagações ou repetições de palavras enquanto fala. Isso é normal, né, quando a gente está falando, pois ele está elaborando o raciocínio em tempo real. Então ele tem que ali pensar no que ele vai falar. Por isso que, como eu já disse na aula, né, às vezes, né, acontece, geralmente, né, acontece dele ficar, né, pensando, né, usando esses termos para poder ele lembrar aquilo que ele vai falar. Até mesmo eu, quando estou dando aula, né, eu fico, né, pensando naquilo que eu vou falar, então eu digo ok, diferentemente da entrevista oral. A entrevista escrita não tem a necessidade de registrar as pausas e repetições, porque se toda vida que o entrevistado falar o repórter ele foi escrever, né, o redator foi escrever, né, vai ficar cansativo o texto. Então, sendo assim, a entrevista, quando ela é escrita, ela pode ser editada. Então, ele vai fazer esses recortes do que não é necessário. Geralmente, excluem-se as marcas de oralidade, deixando apenas a declaração do entrevistado para que o texto possa ser lido sem interferências dessas marcas. As entrevistas têm um roteiro pré-estabelecido, ou seja, o entrevistador seleciona o que irá perguntar e segue a linha de raciocínio. Nem sempre o roteiro é seguido na íntegra, pois o entrevistado pode responder a perguntas que estimulem a curiosidade do entrevistador, algo que ele não descobriu em sua pesquisa, e perguntar sobre assuntos fora do roteiro. Existe a possibilidade de a entrevista ser feita por mais de um entrevistador e mais de um entrevistado também. Aqui nós temos uma matéria aqui da revista Capricho. Bom, não sei se vocês já ouviram falar. É uma revista, né, mais voltada para o público jovem. Então nós temos aqui Louca por Séries. O dia em que conversei com Brett Littler, com Lucy Hale e Tyler Blackburn. Que graça tem a vida se a gente não realiza algum sonho, certo? E conversar sobre uma série do coração com os atores que participam dela é sempre muito divertido e maravilhoso. Nesse sábado passado aconteceu a convenção de Pratt em São Paulo e eu preciso dividir com vocês como foi. Aí nós temos aqui Priscila é louca por séries e com a autora do livro Guia das Séries. Tudo que você queria saber sobre as mais importantes dos últimos anos. Então, aqui no decorrer da matéria da revista Capricho, né, ela vai deixar aqui a entrevista que ela fez com os personagens da série que ela gosta. Então, aqui é só um modelo, né, de como que começa aqui a reportagem ela escrita, tá bom? Tem um título, né, tá vendo? Tem um título, aí tem aqui um lead, né, que é um resumozinho, né, sobre o que vai ser abordado na entrevista, né, quem é que vai ser o entrevistado, a temática. Aí tem um textozinho curto, né, um resumozinho aqui sobre, né, o que vai ser abordado, tá bom? Quem é o entrevistado, tá bom? Então é o modelo de como você começa a entrevista escrita, né, a reportagem da entrevista. E agora nós temos a entrevista em si, ó. Como está sendo a experiência de encontrar com as fãs brasileiras? Tiller, você já esteve em uma convenção como essa? Ela vai responder, né? Eu já estive em um encontro desses, mas nunca estive no Brasil. Aí, quais as suas impressões das fãs apaixonadas, né? Ela responde. E no caso aqui são duas entrevistadas, né? Que foram duas atrizes, né, que participaram dessa série, né? A Lucy e a Tyler, deve ser assim que se pronuncia. A Tyler responde, era isso que eu ia dizer, muito apaixonadas. Então Lucy complementa, cheia de emoções, mas muito gentis, muito sinceras. Eu me senti muito amada, com certeza. E a entrevistadora faz mais uma pergunta. Temos ouvido que a 7ª temporada será a última. Lucy, você deu algumas entrevistas, então é definitivamente a última? E a atriz responde, acho que as pessoas fragmentaram o que eu disse. Eu acho que o nosso show pode muito bem continuar, mas até onde eu sei, a 7ª temporada será a última para a gente. Eu acho que todos nós
Elenco e equipe concordamos que a 7ª temporada tem que ser sensacional. E terminamos todas as coisas boas. E todas as coisas boas chegam ao fim. Mas você sabe, tem tido rumores de um filme, rumores de um show continuar. Mas até onde eu sei, a 7ª temporada é a última, o que é bem agridoce. E agora nós chegamos na parte mais importante da nossa aula, que é sobre a produção de uma entrevista. Então nós temos aqui, ó, escolha previamente os entrevistados, entre em contato com as pessoas, explique as intenções e marque dia e horário para a entrevista. Isso aqui, galera, já é a nossa atividade, tá bom? Atividade da semana. Use um gravador ou um bloco de anotações. Tem um que eu uso no meu celular, que o nome dele é gravador de voz mesmo, só que ele não tinha um aplicativo no meu celular, eu baixei na Play Store, tá bom? Mas fica a dica aí. Estabeleça um vermelhinho no microfone, vermelho com branco, tá bom? Estabeleça um limite de tempo para a entrevista. Formule perguntas de acordo com o seu roteiro. Mais atenção, dependendo das respostas, você não precisará fazer todas as perguntas que planejou. Fale com o entrevistado de modo respeitoso, mas deixe-o à vontade. Evite interromper quando ele estiver falando. Então, esse aqui vai ser o esquema da entrevista que você vai montar. Pode ser uma entrevista curta, certo? Você pode até fazer uma entrevista mesmo com um familiar seu, com seu pai, com sua mãe, com alguém que mora até na sua casa para facilitar, certo? Com poucas perguntas. E você faz aquele título, né, sobre o que vai ser o título, né, da matéria, né? Imagina que você está fazendo a sua entrevista, que ela vai ser veiculada em uma revista, né? Então você veicula, você cria um título para a sua notícia, um subtítulo, um slide, né, explicando, né, quem é que vai ser o entrevistado, bom? E em seguida você coloca as perguntas que você fez e a resposta do entrevistado. E também, quem quiser, você pode também criar a entrevista, né? Tipo, você pode imaginar que você é um entrevistador ou entrevistadora e que você vai entrevistar a cantora ou cantor que você é fã, você vai entrevistar o jogador de futebol que você é fã, né? Você vai entrevistar a atriz da série que você é fã, do filme que você é fã, pode também fica a seu critério também, beleza? Quem quiser fazer uma entrevista real mesmo com a pessoa, com seu pai, perguntando a profissão dele, por exemplo, fique à vontade. Então, beleza, galera? Até a nossa próxima aula.